Olá, e nesse vídeo nós vamos aprender sobre o conceito importantíssimo de cálculo de derivada, certo? Então, deixa eu dar para vocês uma função bem simples. Vamos dar para vocês aqui, esse aqui é o meu eixo y, esse é o meu eixo x, e deixa eu dar aqui essa função para vocês. Vamos dizer que ela é uma linha reta, certo? Então a gente sabe que toda função de linha reta tem a mesma forma de ax mais b. E vamos dizer que eu pergunte para você qual é a inclinação. Qual é a inclinação dessa função? Certo? E você aprendeu isso nas suas aulas de matemática, você sabe que a inclinação, que eu vou chamar de I, ela é a diferença. Vamos pegar dois pontos aqui. A gente sabe que a inclinação ela é igual à tangente desse ângulo aqui formado. E a gente sabe que a tangente é o lado oposto sobre o lado adjacente. Então a gente fala que a nossa... Vou pegar aqui um ponto A e um ponto B. Certo? Esse aqui é o meu delta x, a minha variação de x, e isso aqui é o meu delta y, certo? Se isso aqui é A, o meu ponto na minha função vai ser, obviamente, f de A, e aqui vai ser f de B. E a gente sabe que a inclinação é igual à variação do eixo y sobre a variação do eixo x. E isso você aprendeu na sua matemática básica aí da quinta, sexta ou sétima série. Bem, o que é a variação do eixo y? A variação do eixo y vai ser a minha função de b menos a minha função de a sobre o meu delta x, que meu delta x bem é b menos a. Certo? E quando isso é uma reta, a gente sabe que isso aqui são valores constantes e a gente vai ter no final um número que a inclinação ela é igual em todos os pontos de uma reta, né? Se eu pegar esse ponto aqui e eu fazer a inclinação dele, ela é igual a esse ponto da reta, que a inclinação também é para cá, que é a mesma inclinação desse ponto da reta, certo? Então a inclinação é a mesma em todos os pontos de uma reta. Tá, isso foi fácil o suficiente. Deixa eu lhe dar uma outra função. Então, esse é o meu eixo y. Esse é o meu eixo x. E a minha função vai ser uma parábola assim. Vamos tentar desenhar isso o mais bonito que eu puder. Tá bom o suficiente. E daí eu te pergunto, qual é a inclinação? Bem, mas você pode estar olhando para mim, Douglas, é impossível eu responder essa pergunta, porque a inclinação numa curva, é variável. Ela é variável, ela muda com respeito do tempo. Não é que nem uma reta, que a inclinação é a mesma. Se eu pegar esse ponto aqui e eu fazer a inclinação dele, é diferente desse ponto aqui, que a inclinação dele é assim, mais ou menos, que é diferente desse. Na verdade, está bem errado isso. Não é assim a inclinação desse ponto. A inclinação de um ponto sempre é a linha tangente àquele ponto. Então, a inclinação desse ponto aqui é, na verdade, uma linha assim. E é diferente da inclinação desse ponto, que é uma linha assim. Que é diferente da inclinação desse ponto. Bem, a inclinação desse ponto é zero, né? Ela é paralela ao eixo x. Que é diferente da inclinação desse ponto. Então, a inclinação, ela muda em uma curva. Ela muda. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente faria a inclinação desse ponto? Bem, só dá para fazer, na verdade,
a inclinação média, né? Então deixa eu dar um zoom. Deixa eu dar um zoom. Um zoom. Aqui. E vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na reta também. Eu vou pegar aqui um ponto. Eu vou pegar aqui outro ponto. Esse ponto aqui vai ser o meu ponto x0. E esse ponto aqui vai ser o meu ponto x0 mais uma certa distância, né? Que eu vou chamar essa distância entre esses dois pontos de h. Certo? É a distância entre eles. Beleza? E aqui, deixa eu fazer os eixos. Esse é o meu eixo y. E eu vou também apagar isso aqui. Que eu acho que deu para entender que a inclinação numa curva é variável. Ela muda com relação ao tempo. Deixa eu apagar porque eu preciso desse espaço. Então esse é o meu eixo y. Esse é o meu eixo x. Esse é o ponto x0, esse é o ponto x0 mais h. Então esse ponto aqui vai ser o meu f de x0. E esse ponto aqui vai ser o meu f de x0 mais h. Certo? E vamos supor que a gente quer saber a inclinação no ponto x0. A inclinação seria mais ou menos assim. Vamos supor que eu quero saber a inclinação. A inclinação em x0. Certo, a gente pode fazer a inclinação sobre uma certa distância h aqui. Que a gente sabe que daí nesse caso a inclinação que eu vou chamar de I, vai ser igual a ΔY, que nesse caso vai ficar f de x0 mais h menos f de x0 sobre x0 mais h menos x0. Bem, os x0s aqui se cancelam, né? Então fica tudo sobre h. Mas isso aqui é a inclinação, ela é a inclinação média entre dois pontos, né? Se eu fizesse essa inclinação, ela seria uma linha reta assim, entre esses dois pontos. Ela seria mais ou menos assim. Certo? Essa não é a inclinação do ponto x0. Essa não é a inclinação do ponto x0. Para achar a inclinação no ponto x0, a distância entre x0 e x mais h, para eu achar a inclinação só em x0, a distância entre eles tem que ser zero. Ou seja, o h tem que ser zero, para eu achar a inclinação só desse ponto. Mas como é que a gente vai achar o h sendo zero? Se eu substituir h igual a zero aqui, vai ficar dividido por zero. Eu não posso dividir nada por zero. Então como é que eu faço para achar com o h se aproximando a zero? Daí a gente usa o que a gente veio fazendo nos últimos vídeos. A gente pega o limite, conforme x se aproxima a zero, de f de x0 mais h, não, vamos chamar, conforme h se aproxima a zero, né? Não conforme x se aproxima a zero, perdão, conforme h se aproxima a zero, de x0 mais h, menos f de x0, tudo isso sobre h. E isso aqui é a definição da derivada. Isso é a derivada de f de x, né, que a gente chama de f com uma linha em cima de x. Ou é a mesma coisa que df sobre dx. Certo? Essa é a derivada de f com respeito a x, certo? Então eu quero que você entenda o que é uma derivada. Eu quero que você entenda o que é uma derivada. Uma derivada nada mais é do que uma fórmula para achar a inclinação em qualquer ponto de uma curva. Então, por exemplo, se eu der para vocês um gráfico louco,
Vamos supor que eu der para vocês um gráfico maluco com uma função mais maluca ainda. Vamos dizer que a função ela começa e ela cresce e ela vai assim. E essa é a minha função f de x. Se eu der para vocês f de x, eu acho a derivada de f de x, ela é uma função, essa derivada que eu achei, ela é uma função para saber a inclinação. A inclinação em qualquer ponto de f de x. Em qualquer ponto de f de x. Então, se eu quiser saber qual é a inclinação nesse ponto, é só eu colocar esse ponto x aqui na minha derivada que eu acho a inclinação. Se eu quero saber nesse ponto, x1, eu coloco x1 na derivada e eu acho a inclinação. Certo? A derivada é isso aí. E daí no próximo vídeo nós vamos começar a fazer algumas derivadas em algumas funções. E daí nós vamos começar a chegar em umas regras gerais para derivadas, para a gente não ter que fazer o limite de h se aproxima a zero, de f de x mais h menos f de x0 sobre h toda santa vez. A gente vai chegar em algumas regras gerais mais simples, certo? Mas isso vai ficar para a próxima apresentação.